Pronto. Então, pessoal, eu sou a Aline Fernanda, meu canal é o Terra dos Olhos, a convite do canal da Josi e da equipe dela, a Uma Gota da Felicidade. Nós vamos fazer hoje para vocês uma apresentação do suporte ao sistema respiratório com óleos essenciais. Então, a gente vai trazer de uma forma prática para vocês, não dá para aprofundar muito, porque se a gente for falar muito aprofundado, não vai dar tempo em uma aula só. Então, a gente vai dar uma pincelada, claro que no final a gente sempre tira algumas dúvidas, e que vocês possam esclarecer bem, abrir essa porta aí para entender como os óleos essenciais podem dar esse suporte aí no nosso sistema respiratório, de uma maneira natural, né? Onde a gente tem tantos problemas respiratórios, né? Vindo da nossa família às vezes, crianças, adultos, idosos. Então, tudo isso a gente pode remediar com óleos essenciais, né? A gente pode chegar de uma maneira natural. Vem, Kiko, vem! Por favor, silenciar aí o de vocês. Juliana, que está aparecendo aqui. Então, gente, eu quero falar aqui agora sobre o suporte ao sistema respiratório com óleos essenciais, né? Como os óleos vão ajudar a gente de uma maneira natural para que a gente possa, de repente, assim, a maioria dos óleos a gente já até tem em casa e não sabe que eles podem ser usados de uma maneira tão simples para dar esse suporte aí. Então, eu vou começar a falar um pouquinho, tá? Vou falar para vocês como funciona o nosso sistema respiratório, só para uma leve pincelada, só para vocês entenderem melhor. Então, quando nós respiramos, o ar entra pelas nossas narinas, passa pelas coanas nasais, pela faringe, pela traqueia, ele começa a se dividir ali nos brônquios e vai se ramificando cada vez mais até chegar nos bronquíolos e depois nos alvéolos pulmonares. Então, quando a gente tem todo esse caminho que o ar, né, que nós respiramos percorre, até chegar ao pulmão, a gente tem a nossa inspiração e a nossa expiração quando nós fazemos esse movimento, né? Nós estamos levando esse ar. E esse ar, a gente há de convir que ele pode ser, né? Ele pode fazer tanto bem quanto mal para a nossa saúde. Se a gente está num local que tem poluição, se a gente está num local onde a gente não tem um ar puro, então a gente sabe que o que está ali naquele ambiente nós estamos levando para dentro de nós, né? Então a importância de um ar puro aí por quê? Porque o que nós levamos para dentro de nós é o que nós estamos respirando, né? O elemento ar, ele é capturado e transportado pelo nosso sangue em vias de mão dupla, né? Então, olha ali, ó, a inspiração e a expiração. É um caminho só e ó, ele vai e ele vem pelo mesmo caminho, né? Então, ele enche as nossas células de oxigênio, né? E expele o dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Então, o que acontece? A gente tem que ter cuidado com a nossa via respiratória, com o nosso trato respiratório, porque através dele... Peraí, tá difícil, que eu não estou conseguindo achar quem é que está falando. Então, a nossa respiração, o que é a nossa respiração? Nada mais é que a nossa inspiração e a nossa expiração. Quando nós fazemos esse movimento, né, que a nossa caixa torácica se abre para aquele ar entrar, nós estamos inspirando. E quando nós fechamos a caixa torácica para expulsar aquele ar, nós estamos expirando. Então, esses são os movimentos básicos da nossa respiração. Hoje nós já temos alguns artigos científicos que comprovam, tá, a ação anti-inflamatória, antimicrobiana, entre outras,
nos tratamentos das vias respiratórias. Então, os óleos essenciais, ao longo do tempo, eles estão conseguindo entrar na rede acadêmica, né, e ser comprovado, né, as suas ações. Então, isso faz com que a gente tenha, além de mais confiança, para que a gente tenha parâmetros, né? Parâmetros de uso. Isso está melhorando a cada dia. Devido à própria volatilidade dos óleos essenciais, eles conseguem atingir facilmente as partes do trato respiratório superior, né? A parte aqui mais da boca, nariz, né? Traqueia, como a parte inferior, que são os pulmões, né? Então, a gente tem... os óleos essenciais, eles são moléculas tão pequenas quando estão volatizados, e eles conseguem alcançar diretamente, né, todas essas partes do nosso corpo. Então, assim, quando a gente faz a inalação para nosso trato respiratório, é o melhor que a gente pode fazer. Então, a gente vê aqui que num difusor de ambiente, né, num difusor ultrassônico, essas moléculas do óleo essencial, elas são íntegras, elas vão para dentro do nosso organismo para fazer, né, para ter a ação delas. Então, a gente não perde quando a gente está fazendo a inalação para o trato respiratório, é o melhor que nós podemos fazer com os óleos essenciais, tá? Então, os óleos essenciais de suporte no nosso sistema respiratório, a gente tem aqui alguns que a gente pode citar. Não estamos falando em dosagem nesse momento, nós só estamos aqui passando por quais óleos são indicados para o nosso sistema respiratório. Josi, quer falar alguma coisa? Não, tudo certo. Então, olha, óleos que a gente, né, muitas pessoas assim já até usam, né, e são super indicados. Eucalipto, os abetos, a gente tem o abeto de Douglas, né, que é o Douglas Fir, a bergamota, a canela, o sândalo, a copaíba, o olíbano, o cardamomo, o alecrim, o tomilho, o peppermint, o cipreste. Então, todos esses óleos, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, em que cada caso eles são mais indicados, né? Então, para a gente saber, olha aí, olha que leque nós temos de óleos. Às vezes a gente para pensar assim, o trato respiratório, eu só penso no peppermint, né, no nosso brief, que é um composto com vários desses óleos que já estão aí nessa circunferência, né? Então, a gente já pensa que a gente só vai naqueles mentolados, né? E não, olha aí, ó, a copaíba, o sândalo, gente, para o nosso trato respiratório, a canela. Então, são óleos que a gente, às vezes, não... eu até, antes um pouco da leitura, né? Tinha óleos aí que eu não era tão atenta de achar que eles estariam diretamente ligados ao nosso sistema respiratório, né? Para dar esse suporte. Então, assim, os nossos principais problemas do sistema respiratório são as inflamações. Eu errei aqui, que não seriam inflamações, né? São infecções, tá, gente? Esse amarelo aqui eu vou retificar depois. O que está em amarelo são infecções. As inflamações é o que está em vermelho. Então, nas inflamações, os principais problemas, né, que a gente tem dos três, quando a gente fala em inflamação, a gente pode pensar aí no olíbano, na copaíba, na bergamota, limão siciliano, tomilho, cipreste, abeto siberiano, lavanda. Então, esses são óleos que agem bem nos processos inflamatórios, né? O que mais a gente tem é a parte inflamatória, infecciosa e as alergias. Então, quando a gente passa para infecções, a gente tem a indicação do eucalipto, do peppermint, tomilho, orégano, canela, cravo, melaleuca, limão siciliano. Então, também são óleos do quê? Anti-infecciosos, né? Então, eles agem ali nas infecções, nas bactérias. Então, são antibacterianos. E quando a gente vai falar já das alergias, das asmas, né? Bronquites, então a gente está falando, a gente vai para o lado do peppermint, limão siciliano, lavanda, cardamomo, alecrim, eucalipto.
Então, a gente pode ver que a gente tem ali várias opções para fazer essas combinações, que a gente chama de sinergia, tá? E a gente pode separar. Claro que a gente precisa sempre, gente, de um diagnóstico, né, Josi? A gente não tem como, não estou falando que você tem isso ou que tem aquilo. A partir do momento que você é diagnosticado, você pode dar o seu suporte aí com os óleos essenciais nessas linhas aí que a gente tem. Aline, dá uma olhada no teu microfone para sair um pouquinho mais alto teu, tá? Tá alto ou tá baixo? Tá baixo. Gente, o que está acontecendo? Tá muito baixo? Um pouquinho. E eu preciso que o doTERRA 1, não dá para ver o nome da pessoa, desligue o microfone. Obrigada. Mutei ele. Deixa eu ver se eu colocar isso aqui se melhora. Só um instante. Tá me ouvindo? Sim, Aline. Melhorou? Sim. Engraçado. Eu não tô ouvindo por aqui. Só um instantinho. Coisas do ao vivo, né? Melhorou então, né, Josi? Sim. E agora? Tá ótimo, Aline, agora. Tava só um pouco baixo, mas acho que você falando um pouquinho mais alto também já ajuda. Então, vamos lá. Qual a melhor via de aplicação? Nós indicamos para as questões respiratórias que a melhor via de aplicação seria a inalação. Por quê, gente? Se a gente parar para pensar, né? Como já foi falado e demonstrado nos slides anteriores, a gente tem quando a gente faz a inalação, eles conseguem alcançar muito rápido, além de ser mais rápido, especificamente os órgãos do trato respiratório. Então, a absorção, quando a gente está fazendo pela inalação, ela acontece nos alvéolos, que é justamente onde a gente está pontuando esses problemas respiratórios, né? Então, as melhores indicações para a parte inalatória seria o difusor ultrassônico, o inalador nasal, que é aquele tubinho que a gente tem um tubo de algodão dentro, eu ia pegar, até esqueci. Se você não tiver, segue a dica da Neu, pega um vidro vazio de óleo essencial, coloca um algodão dentro para fazer o seu inalador, e aí você abre o vidro e cheira, né? Você pegou um vidro vazio e você fez o seu vidro vazio de inalador nasal pessoal, tá? O indicado é que seja uso pessoal, só seu, você não vai dividir aquilo com ninguém. O colar aromático, né? Que é muito, muito bem-vindo também, porque você vai carregar ele o dia todo ali, ele vai estar bem próximo, sempre que você lembrar, sempre que você puder, você vai fazer a inalação. Se você esquecer, não tem problema, que daqui a pouco você abaixa, você levanta e aquele aroma continua te acompanhando durante o dia inteiro. Na palma da sua mão, você vai pingar uma gota do óleo essencial, vai fazer a conchinha, vai fazer a inalação. Você pode fazer também chupando, né, aquele aroma. Então, você também pode pingar na gola da camisa. Eu escrevi gota da camisa, olha, não é gola da camisa. Então, para crianças, né, homens, mulheres, às vezes está com decote maior, mas quem tem uma camisa já de gola, então, ó, tranquilo, pinga uma gotinha ali na gola da sua camisa, né? A cabeça fumegante,
que é aquela também, a Neu também ensina a fazer, a xícara, né? Você pega a xícara, coloca a água quente, faz e coloca o óleo essencial que você precisa. Você debruça sobre a caneca, joga a toalha e faz ali aquela cabana, né? Para você fazer a inalação lenta. A gente fala que é uma inalação consciente. Essa inalação consciente, ela deve ser lenta, leve, né? Você conta os segundos que você inspira, tenta segurar uns 2, 3 tempos e depois você coloca para fora lentamente também. Então, você está fazendo uma inalação consciente, é ótimo se você puder fazer, né? E alguma outra dica, Josi? Não, tá tudo ótimo. Todos Estamos esses aqui, aí. né? Tudo certo. Além, né, da via aromática, a gente também tem outras vias de aplicação que podem ser feitas para o sistema respiratório, né? O uso tópico, né, é onde a absorção ela é feita pela pele, então também chega na corrente sanguínea, também vai ter a sua ação, né? É muito antigo, né, da minha mãe ainda fazer aquela massagem, né, com aquele famoso mentolado que a gente passava no peito, passava nas costas. Então, o óleo essencial dá para fazer da mesma maneira, sola do pé. Então, é uma massagem ali, a gente pode fazer com creme expectorante, a gente pode ter uma sinergia em roll-on, pode fazer essa aplicação. Mais alguma dica, Josi, além do... A nível de massagem, tem alguns carreadores além do óleo de coco que a gente já conhece, né? Então, creme de magnésio é uma ótima opção, porque muitas das vezes quando a pessoa está com dificuldade para respirar, gera desconforto, ansiedade, né? E o creme junto com o óleo, ele além de ter a sua ação para agir no sistema respiratório, vai ter uma ação relaxante, né? Então, é uma ótima opção de você lançar a mão também, fazer o creme de magnésio, né? É uma ótima opção. Quando você colocou lá no difusor, eu não ouvi você falar da opção que a gente também pode fazer durante o banho, né? Então, se for tomar um banho quente, você consegue colocar gotinhas dentro do box ali, onde você vai tomar aquele banho e durante o banho você vai conseguindo fazer a inalação, né? Eucalipto é maravilhoso para você pingar ali pelo box e fazer essa inalação durante o banho. Quem tem banheiras ou furô em casa com bebês, também é uma ótima opção, né? Colocar ali na água. Bebês que a gente fala, a minha filha ficou em ofurô até 3 aninhos, né? Então, tem uns ofurôzinhos, assim, infantis que conseguem comportar crianças até um pouquinho maiores. É uma opção para a gente colocar para a questão respiratória também, né? Tanto desobstruções de vias, a gente consegue fazer... Quem não lembra, né, gente? A gente de piscina, né? Vai tomar um banho de piscina, né? A gente já começa a expectorar. Banho de mar, né? Banho do mar, já começa a expectorar. Então, essa hidratação ajuda muito a soltar muco. E se você puder facilitar o processo de hidratação, não estou falando da água em contato com a pele, é a hidratação do vapor mesmo da água, entrando por vias aéreas, chegando aqui nesse trato respiratório, começa a soltar muco. Se você ainda quiser facilitar ainda mais o sistema respiratório, introduz gotinhas ali durante o banho, durante esse processo de imersão ali, banheiro, ou furô de bebês, crianças, no boxe, tá? Ajudam bastante, muito. Outras vias de aplicação, seguindo, né, com outras maneiras que a gente pode fazer o uso dos óleos essenciais, seria o uso interno. Então, o uso interno é muito indicado a gente fazer com xarope, né, com mel, que a gente vai chamar de xarope. É um xarope que a gente pode pensar na parte expectorante, a gente pode pensar na parte de alívio, né, os mentolados que trazem abrir as vias aéreas, né? Então, eles fazem essa broncodilatação
Água saborizada, gente, durante o seu dia, se vocês estão nesse processo alérgico, se estão no processo, né, de congestão nasal, ou até mesmo de tosse, pensem na sua água, substitui a sua água, né? Dilui durante o dia aqueles óleos que vocês devem beber, deixem ali do lado, deixa o copo que você usou uma vez, vai colocando água nele novamente, como se estivesse enxaguando aquele copo, então a sua água vai estar sempre ali colaborando nesse processo, né, de descongestionar, antimucolítico, né? Então, é bom você, nesse processo aí, você já incluir a sua água saborizada no seu dia aí, pode colocar um hortelã-pimenta, né? Uma lavanda mesmo. As cápsulas gelatinosas, que a gente já tem, muita gente já sabe. Eu coloquei gelatinosa, mas às vezes são veganas, né? Às vezes são gastroresistentes, não importa, na cápsula, né? E as nossas queridas e lindas, deliciosas, e quase que a gente não fala delas, mas as nossas balas, né? A gente tem a bala On Guard, a gente tem a bala Brief, a doTERRA. Gente, eu consegui essa bala, veio dos Estados Unidos para mim. Você sabe quanto é que é o valor do salário da Daniela? Não. Ela nem conta. Veio dos Estados Unidos a primeira vez a bala, a gente não tinha aqui no Brasil. Eu não estou conseguindo mutar. Mas já está um bocado de tempo vendo. Tá com bom Pessoal, por favor, feche o áudio de vocês. Vocês estão com o áudio aberto. Ó, vou falar o nome do pessoal que está de áudio. Simone, Sônia, Mara. Por favor, pessoal. Senão corta o raciocínio da Aline e aí a gente perde a linha de pensamento. Tá bom? A Mara continua com o microfone ligado. Simone também. Tá bom, pessoal? Então, eu tive tanta dificuldade de conseguir minha primeira bala, veio dos Estados Unidos, né? Eu consegui que trouxessem para mim. E agora a gente tem ela no Brasil aí disponível. Essas balas são excelentes, gente. A bala do Brief, o que é a bala do Brief? A bala do On Guard, assim, eu sou mais resistente. É assim, quando o negócio tá ruim mesmo, é quando é garganta inflamada. Agora, a bala do Brief, gente, quando tá vindo uma mudança de tempo, Encontrei! realmente desconcentra tudo. Rosemary. Acho que é Rosemary. Eu não consigo ver quem é. Vou lá. Então, as balas são excelentes. Se vocês puderem, peçam essas balas. Eu tenho certeza que não dá, podem ter certeza que não dá mais para ficar sem elas. E a bichinha demora a acabar, viu? Você pode colocar ela na boca que ela demora a dissolver, mas é tiro e queda. Essa balinha, por quê? Ela faz asepsia local, gente. Quando a gente tem, né, alguma bactéria, algum vírus, ela tá ali fazendo aquela limpeza local. Mais importante, né, ainda do que você pensar, eu vou tomar alguma coisa para me aliviar, é realmente fazer asepsia local. Então, quando é garganta, então, ali, ó, é excelente o uso da bala. Não tá de promoção, não. Tava... E uma super dica, gente, uma dica, assim, de ouro, tá? Que seja para uso aromático ou ingestão também pode ser, mas a gente pensando no uso aromático, a gente tem um resultado muito eficiente, muito eficaz, que é a gente fazer, quem já tem sempre esses processos, deixa eu ver se eu consigo identificar quem é que está com o áudio aberto e não... Mas foi o primeiro a me dar cubos. Valdirene e Selma. Ó, Selma, pessoal, fecha o áudio. Vai lá, Aline. Vou tentar chegar em mim de volta. Aqui. Consegui mutar a Valdirene também.
Então, olha, essa dica é para quem tem sempre esse processo alérgico, né? Quem está vindo de crise, para quem tem ele crônico, né? Uma alergia crônica. Então, olha, a gente pode pegar, vocês escolhem um vidro ou pega um desses três, né? E façam as partes iguais. Ou seja, 33% da lavanda, 33% do limão, 33% do peppermint. Se você está usando 10 gotas de lavanda, coloca 10 de lavanda, 10 de limão e 10 de peppermint. E mistura eles puros. Você deixa ele num vidro puro. Aquela mistura vai estar com os óleos puros. Não tem diluição, não tem óleo carreador ali naquele momento. E a partir dessa mistura pronta, desses 3 óleos, vocês podem pingar ele na mão, tá? Ou fazer também, pingar naquele inalador pessoal. E vocês façam essa inalação durante 1 a 2 minutos, várias vezes ao dia. Aquela gota já está... Uma gota que você está colocando na sua mão, ela tem 1/3 da gota da lavanda, 1/3 da gota do limão e 1/3 da gota do peppermint. Então, você vai fazer o uso aromático dele, né? Inalação. Pode botar no difusor também, que dá super certo. Uso aromático, gente. Vocês me digam, façam o uso quando vocês verem que essa situação já está chegando, aquele momento pode levar você a uma crise alérgica, né? Aquele momento, aquele processo onde você pensaria no antialérgico, você usa lavanda, limão e peppermint junto. Pode usar na cápsula também, nessa mesma proporção, tá? Mas o uso aromático, eu tenho certeza que vocês podem ter uma resposta muito eficaz e mudar realmente a qualidade de vida, porque quem tem problemas respiratórios, processos alérgicos, isso é de grande valor você usar a lavanda, o limão e peppermint. São 3 óleos que você pode conciliar sempre, né? Eles têm um grau de toxicidade baixa, então você não teria assim, uma grande preocupação por usar sempre, você pode usar tranquilamente. E quando você introduz essa rotina diária, durante um tempo, vamos lá, pensa aí, eu sou muito alérgica, eu vou programar um tempo de uso, e não é que eu quero que isso se resolva no primeiro dia ou com uma semana, cada um tem o seu tempo, a gente tem uma intoxicação no organismo recorrente de muitos anos de estrada, de repente, então cada organismo vai reagir de uma maneira, mas se propõe a fazer esse uso, colocar isso na sua rotina, essa inalação diária, para quem tem esse problema respiratório aí, essa alergia, né? Então, assim, eu acho que que quem tem deveria fazer um cronograma e seguir, né? Olha, o meu tratamento vai demorar 3 meses, eu vou fazer 3 meses, eu tendo a crise ou não, eu vou continuar e eu não vou desistir. Então, assim, que vocês consigam ter uma resposta rápida, mas que sabendo que também pode demorar, de repente, um tempinho. E ver o que vai mudar, né? Observar em tudo, né? Porque quando a gente está falando aí do sistema, a gente está pensando aí na sua alergia, na sua crise, mas olha quanto benefício a lavanda, o limão e o peppermint podem trazer para a sua vida em outros aspectos, né? Às vezes você não está nem focando em outras coisas, mas se observe hoje, veja quem você é quando você está começando esse tratamento, vamos chamar de tratamento, que você vai se propor a fazer, e aguarde aquele tempo passar e faça suas observações depois do que vem mudando, né? Se essas crises alérgicas estão mais espaçadas, se você está mais resistente, porque aí a gente também está trabalhando o sistema imunológico, né? Se tiver um lugar aí para entrar também de coadjuvante, a gente tem ali a canela, a laranja. Então, assim, pode acrescentar também um aumento imunológico, mas a gente sabe que até esses 3 óleos aí já também vão ajudar, né? Alguma dica também, Josi? Esse trio aí, gente, ele é um trio incrível, muito poderoso, anti-histamínico, assim, potente. Para quem tem problemas alérgicos, vale a pena seguir essa dica desses 3, né? A gente até tem, eu costumo brincar que a gente tem aquele kit de apresentação da doTERRA,
que ele é um kit com 3 e 1001 utilidades. Tem muita combinação perfeita, esses 3 óleos. Muita, variada. Esse trio, ele realmente, você pode introduzir na sua rotina pensando em um único benefício e chegar a coisas que você nem imaginava, né? Desde da questão emocional, questões físicas, disposição, ânimo, energia. Então, assim, esse trio é incrível. Purificação com limão, né? O limão siciliano. Com certeza. Exatamente. Então, assim, com a questão antistamínica, né, a gente tem aí um trio muito eficiente e vale a pena a introdução no uso de ingestão desses óleos. São óleos que geralmente a gente está acostumado a colocar no difusor apenas, né? E então vale a pena colocar na cápsula e fazer essa ingestão, fazer um acompanhamento e introduzir como forma até mesmo preventiva, né? Já que você já conhece as épocas do ano, que você tende a piorar um pouquinho, né? O pessoal na região norte do Brasil sofre bastante com questões alérgicas devido a questões ambientais. Então, cada um já conhece o seu organismo, já sabe, né? Quando o tempo vira um pouquinho, quando muda, já sabe como o corpo vai reagir. Então, lançar mão desses 3, você vai ter aí uma eficiência muito boa, tá? E vai ter relatos, assim, incríveis para contar. Então, pessoal, agora, se vocês vieram, né, convidados de alguém, procure a pessoa que te convidou, né? Envie uma mensagem para ela vai te auxiliar nessa jornada. A gente tem muita coisa, dá para a gente falar muita coisa, mas para a gente ficar com uma aula muito extensa, fica mais difícil, então a gente acaba falando muito rápido ou pouquinho, né? Ou deixando vocês com mais vontade de aprender mais, de saber mais de como funciona, né? Então, assim, procura essa pessoa que vai te auxiliar nessa jornada. Ela, com certeza, ela é da nossa equipe aqui, então ela também está engajada com a gente. Nós temos vários treinamentos, tem muito conteúdo já arquivado que vocês podem acessar, rever a aula, porque às vezes você assiste uma aula no momento que você ainda não está captando a mensagem de uma maneira tão clara, porque você está começando, mas assim, a Josi ela tem tudo catalogado, né? A Neu, elas têm todo esse sistema de organização que eu não tenho. Mas que vocês podem ter certeza. Ô, Aline, volta um pouquinho naquele primeiro slide que eu achei ele incrível, aquele círculo, aquela roda. Vocês também gostaram, pessoal? Ali tinha algum que vocês nunca tinham pensado ou cogitado utilizar no sistema respiratório? Exatamente. Eu queria que a gente falasse só um pouquinho aqui dessa galera. Se preste, gente. Tá aí um óleo incrível que vai ajudar muito. Ele tem aquele cheirinho bem gostoso também, bem característico. É um cheirinho de mato, muito cheiro bom. De floresta. Quem já teve o prazer de abrir uma tampinha daquela e se transportar para uma floresta, para uma mata, com certeza é uma experiência incrível e alivia muito as questões respiratórias. E tá aí um óleo que muitas das vezes a pessoa também tem problemas respiratórios e circulatórios, né? O que acaba estando interligado, né? E edemas pulmonares. Então, assim, tem várias questões que envolvem os dois sistemas, sistema respiratório e o sistema circulatório do corpo, né? A gente tem a nossa pequena circulação passando o sangue do coração para o pulmão e do pulmão para o coração. A gente tem para oxigenar esse sangue, então a gente tem esse processo circulatório envolvendo o processo respiratório, eles totalmente interligados. E tá aí um óleo incrível para que você consiga ter uma qualidade respiratória e uma resposta circulatória adequada. Porque a gente precisa que esse sangue esteja bem oxigenado e que consiga chegar lá na pontinha do dedinho do pé. Então, a gente precisa que as conduções circulatórias também estejam muito boas, as vias circulatórias, né? Veias, artérias, capilares, estejam fluidos. Então, a gente conseguir trabalhar com esse óleo é incrível, tá? Então, assim, vale a pena tê-lo. Não é um óleo muito comentado, não é um óleo que muito se fala, mas é um óleo incrível, uma experiência sensacional quem tiver ele em casa. Peppermint, famosíssimo. Então, vou pular, porque esse aí a gente
já fala dele e já tem ele em vários lugares. O tomilho, eu vou juntar aqui o tomilho, a canela. Você não entrou ali com o orégano, né? Mas eu vou pôr o orégano aqui. Porque muitas das questões circulatórias, então, vocês que estão anotando isso aqui, acrescenta o orégano. Muitas das questões circulatórias estão envolvidas em processos inflamatórios e infecciosos, tá? Então, a gente tem as ites da vida, e as ites são processos inflamatórios. Sinusite, rinite, otite, todas as ites são processos inflamatórios. Bronquite, bronquiolite. Todo ite. Tudo que tiver ite no final, você pegou seu diagnóstico, tem ite, tem inflamação. Então, o que a gente tem aí de óleos essenciais que vão ajudar nesse suporte? Vai dando uma olhada nos áudios aí, Aline, fechando para eu conseguir falar. Para conseguir combater esses antígenos que estão atacando o nosso corpo. Então, assim, tomilho, né? A canela, o orégano, o cravo, são óleos que você pode lançar mão durante as suas, tanto profilaxia, ou seja, tanto na prevenção, porque você já se conhece, você já sabe a época do ano, né? Já sabe a questão climática que te altera, e aí você lança a mão de forma preventiva, nos chás, nas canecas fumegantes, nas cápsulas de forma preventiva, você pode lançar a mão, como também se for pega desavisada, de surpresa, por causa que é uma questão sazonal, da época, do lugar que você viajou, você pode lançar a mão deles de forma a agir ali na fase aguda do processo também. Então, tomilho, cravo, canela, orégano são seus aliados para combater esses antígenos que atacam o nosso corpo, que causam processos de secreção. Vai lembrando aí, ó, todas as ites que eu falei, que trazem secreção, que tem ali, né, questões purulentas, odor. Tá lembrando de algumas, né? Então, você pode lançar mão de forma aromática também, como a Aline está falando. Então, olha, a canequinha, colocou ali a água morna aquecida, as gotinhas, faz o processo da inalação, tá? O vidrinho, pode ser um vidrinho vazio, colocar um pouquinho de algodão ali dentro, pinga 1, 2 gotinhas dele, e toda vez que você precisar, você recorrer para fazer a sua inalação, tem que trabalhar, está passando mal do sistema respiratório, mas a vida continua, tem que trabalhar, tem que ir para os lugares, leva com você na sua bolsa esse recurso. Pode fazer suas cápsulas também e distribuir ao longo do dia para você fazer ingestão. Conserve sempre na geladeira, né? Adiciona ali, se você for colocar o tomilho, o orégano, a canela ou o próprio on-guard na cápsula, um pouquinho de azeite, né? Uma gordura ali naquela cápsula, acrescenta. Vai fechando aí, Aline. Vai fechando. E aí você acrescenta na cápsula, fecha a cápsula e pode deixar algumas prontas na geladeira. Vamos dizer que você vai fazer um acompanhamento de 5 dias. Você deixa as cápsulas ali, 15 cápsulas, ou seja, 3 vezes ao dia, as cápsulas montadas, guardadinhas na sua geladeira para conservar. Então, assim, são óleos essenciais que nos dão apoio incrível, gente. O tomilho e o orégano, eles conseguem combater até superbactérias hospitalares. Sabe quando a gente tem alguém, algum familiar, algum parente, um amigo que a gente conhece, está internado, a gente escuta assim, nossa, já tomou de todos os antibióticos que podia e que não tinha. Não tem nada que está combatendo essa bendita dessa bactéria, né? A pessoa está fazendo coquetéis de antibiótico. Então, a gente tem estudos científicos comprovando a eficácia e a eficiência do tomilho e do orégano. Então, assim, lance mão de forma preventiva nas questões agudas, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Alecrim, eucalipto, deixa eu ver, o abetos e o cardamomo. Massagem, gente, massagem com esses óleos que são canforados, para que a gente possa ter alívio imediato do fluir da nossa respiração. É uma coisa incrível, livre de petrolato, livre de todos aqueles aditivos ruins lá que a gente conhece, que a gente usou muitas das vezes na nossa infância, né, dos mentolados. A gente não tem isso no uso desses óleos essenciais que possuem
cânfora. Então, a gente consegue fazer o uso com massagens, como a Aline falou, seja com óleo vegetal, não necessariamente tem que ser o óleo de coco fracionado, gente. Vocês podem lançar mão de usar um óleo vegetal prensado a frio, de qualidade, para poder realizar a massagem. E podem usar o creme de magnésia também, para poder auxiliar. Ou um creme neutro vegano, para você usar de base, para criar sua pastinha. Esse creme de magnésia, Josi, você faz? Como que você faz ele? Farmácia de manipulação. A gente precisa ir lá e comprar na farmácia de manipulação, né? Aí vai vir com o seu nomezinho, data de validade, tudo bonitinho. E você também consegue fazer com cera. Sim, dá para a gente fazer aquela pastinha de cera. Vai ficar tão parecido com aquele nosso lá antigo. Você vai fazer a pastinha com cera, né? A gente tem algumas lojas, isso, com cera. Então, você vai fazer a pastinha com cera, vai colocar dentro do vidrinho. Pode ser aqueles vidrinhos de papinha de bebê, né? Então, você vai fazer a mistura com a cera de abelha e vai colocar... Olha, esse já tá pronto, né, minha amiga? Pois é, mas é tipo isso que você quer, né? Gente, exatamente, é um bastão. Que mostra o negócio, olha, muito exatamente. Engraçado. Exatamente. Sonhando com todos esses recursos chegarem ao Brasil. Sonhando. Sonhando. Nós merecemos. Vai ficar assim, com essa textura. Então, você pode colocar ou em vasilhinha de inox ou vasilhinha de vidro. E vai ficar ali, fechadinho, e depois você vai passar, toda vez que precisar, na solinha do pé, no pulmão, né, nas costas. Como faríamos com o de lá da farmácia, nós faremos agora com um produto natural, livre de qualquer aditivo sintético, tá? Então, a gente consegue fazer. Olíbano e copaíba são os óleos, assim, sensacionalmente incríveis com relação a processos inflamatórios. Então, trazem alívio, são analgésicos. Então, a gente sabe que, além de toda questão, às vezes, bacteriana que está acontecendo, compromete o corpo, né? A gente fica como? Mole, cansado, fadigado, às vezes estressado, porque não está rendendo o dia. Então, o olíbano, a copaíba, além de ter ação anti-inflamatória, vai ter ação analgésica também. Porque muitas das vezes todo esse problema respiratório vem acompanhado de dor no corpo, moleza, fraqueza. Então, essas outras questões que a gente tem que vem ali, ó, somando junto com a dificuldade do problema respiratório, a gente consegue ajuda do sândalo, da copaíba e do olíbano. Não tinha visto que eu tinha posto o sândalo ali, mas ele é incrível para esse processo também. Além de ser um, né, calmante. Todos três ali atuarem como calmantes, né? Que a gente precisa. Também, as pessoas também, quando tem a crise de tosse, né? Existe algumas pessoas que têm essa crise crônica de tosse. Então, a pessoa fica muito agitada, né? Então, isso também acalma. Então, não vai trabalhar somente as questões inflamatórias ou descongestionantes ou broncodilatadores. Também vai acalmar, ele vai dar um suporte emocional naquele momento, que a respiração, ela tem esse controle, né? Quando você acalma, você consegue também agir ali. A Rebeca aqui, ela perguntou quantas gotas posso colocar no frasco vazio do inalador, né? Provavelmente, para adultos e crianças. Então, não tem quantidade de gotas. Você pode colocar uma gota de cada naquele algodãozinho dentro do frasquinho, e assim que aquele cheiro já for saindo do frasco, aí você repõe. Às vezes pode durar até uma semana ou mais, né? Depende muito quantas vezes vai inalar. Depende da frequência. Como é o nome dela? Rebeca. Rebeca, vai depender da frequência. E quanto mais você abrir o vidro, mais ele vai exalar e vai perder. Evaporar, né? Vai evaporar. Então, você vai repondo. Não adianta também encharcar ele, não, gente. Para ser Isso, uma gotinha ali do que você está precisando. Você conjuga aí 2, 3 óleos, né, Aline? E tenha esse inalador junto contigo. No final do dia, provavelmente, se você está com questões respiratórias no processo agudo, no final do dia você vai repor para o dia seguinte, né? Porque você, ao longo do dia, abriu várias vezes aquele vidrinho, né? É a mesma coisa que acontece com colar.
O colar a gente passa e depois reaplica nele, porque conforme a gente vai utilizando ao longo do dia, ele vai evaporando e vai perder aquele aroma, tá? A Aline colocou aqui o bergamota e coloquemos aí o lemon e a tangerina, tá? 3 ótimos expectorantes, mucolíticos, auxiliam em todo esse processo da imunidade. Então, a gente tem aqui todos esses óleos trabalhando na forma preventiva, tá, pessoal? E na forma aguda do processo. Então, cada um já conhece o seu familiar, né? Aquele que você cuida, às vezes um idoso, o pai, a mãe, né? Ou crianças. Então, você já conhece o sistema biológico, já sabe quando, né? Começou aquele narizinho querendo escorrer, né, Aline? A gente já se antecipa. Já vai O para objetivo nosso é para que você seja apresentado a cada vez mais óleos diversificados que trazem efeitos tanto em conjuntos no tratamento, como também isoladamente, para que você lance mão de forma bem intuitiva, baseado naquilo que você aprendeu nas aulas, naquilo que você está lendo de material, para que você utilize na sua rotina do dia a dia, né? Então, o narizinho começou a escorrer, aquele espirro já veio, né? Caiu uma chuva que não estava esperando, ou o tempo mudou rapidamente, aí você já sabe, vai dar um choque aí na imunidade, você já se antecipa, né, Aline? Já é preventivo. E a gente tem também, a gente pode parar para pensar que tem óleos aí que tem um custo-benefício maravilhoso, né? Eu sei que tem alguns, assim, alguns mais... algumas relíquias, né? Que a gente pode usar, assim, contidamente. Mas a gente tem óleos aí, os cítricos, né? O cipreste, o eucalipto... São óleos que têm um custo-benefício ótimo, gente. Dá para se usar tranquilo, dá para usar preventivamente, dá para usar no difusor, né? Para prevenir, para dormir, para ter um alívio respiratório. Então, assim, é importantíssimo. Eu não coloquei o brief aí, né? Porque a tela ia ficar muito cheia. Mas o brief já tem uma mistura enorme desses óleos aí. A gente tem o eucalipto, o cardamomo. No brief tem também a folha de louro, hortelã-pimenta, eucalipto, limão, ravenzara, né? Que é a cânfora, né? A ravenzara é a cânfora. Então, o brief, ele é completinho também. Então, é um óleo que tem um custo-benefício muito bom. Em vez de você ter vários óleos, se for especificamente... lembrando que o brief vocês não vão ingerir, tá, pessoal? Não, então, o brief não dá para ingerir. Ele é só inalação, tá bom? mesmo, Ele é que de é o mais uso indicado, né? Inalatório, lá no difusor, ou uso tópico. Tá bom? Isso aí. Tem uma pessoa ele que é perfeito, sobre né, os Aline? abetos. Porque, assim, Ele é nele perfeito. tem óleos que a gente não tem no Brasil, pessoal. Então, assim, esses óleos que a Aline colocou aqui, né, nessa roda são incríveis porque tanto vão ajudar nos processos de uso com ingestão, uso com tópico e inalação, aromáticos, e o brief, ele é aquele que a gente realmente tinha que estar na nossa farmacinha, né, nos nossos kits, porque a composição dele a gente não consegue fazer igual, porque não temos no Brasil todos os óleos à nossa disposição, né? E o louro, por exemplo, é um óleo incrivelmente poderoso, que eu também sonho que ele chegue, assim como eu sonhava que chegasse o tomilho e ele chegou, eu sonho que chegue logo o louro pelas suas propriedades terapêuticas. Vocês vão ficar, assim, absurdamente espantados se vocês colocarem para pesquisar o louro, o óleo essencial de louro. E a gente tem ele no brief. Então, é uma ferramenta assim, indispensável para a nossa rotina, né? O brief, ele ajuda até nas questões de apneia, tá, pessoal? Então, já que a gente está falando também de sistema respiratório, não só de questões infecciosas e inflamatórias, mas questões de septo, então, ronco, né? As apneias, que são aqueles intervalos respiratórios, né? Uma falha ali durante o processo, digamos assim, da inalação. Então, a gente consegue ajudar tanto a nós mesmos como o nosso familiar, utilizando o brief no difusor ou no uso tópico, tá? Então, lancem mão de ter o brief em casa. É o conhecido salvador de casamentos, né, também.
Ah, meu Deus. Para ajudar a redução Traz dos de roncos. volta a paz no lar. Verdade. Tá perguntando aqui, aromatizar água com os três, temos a mesma eficiência? Deve estar falando do peppermint, o lemon e o lavanda. Sim, é a mesma eficiência. Pode ser que pela ingestão, se você não fizer a dosagem correta, você não tenha uma resposta como você terá incrivelmente na inalação. Porque a inalação, se você fizer essa inalação consciente durante de 1 a 2 minutos, umas 3 vezes ao dia, né? Ou se tiver em crise, pode ser até mais um pouco, você tem certeza de que aquela proporção que você inalou, ela durante esse tempo, pelo menos, não adianta você cheirar uma vez e esquecer, não. Você vai fazer algumas inalações conscientes ali de 1 a 2 minutos, né? Que o máximo que você puder enquanto tiver o aroma na sua mão. E se for na água, é difícil a gente dizer, porque às vezes também a dosagem pode não ser tão certa. Então, faz na água para ter uma água saborizada e realmente levando alguma propriedade. Mas a gente saber se está na dosagem certa é meio difícil da gente saber qual seria a dosagem, né? Que poderiam ser aí de 3 a 9 gotas de cada por dia. Então, a gente estaria nesse... Eu acredito que na concentração você vai falhar ali, no valor terapêutico da concentração. É melhor você manter o inalatório. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, geralmente quando a gente faz uma jarra de água saborizada, a gente não vai consumi-la naquele momento como um todo. Diferente de eu pegar, sei lá, 500 ml, 400 ml e ingerir de uma vez. Saborizar a água, eu estou entendendo, contextualizando, seria aquelas jarras que você vai colocar uma e saborizar. Garrafinha e uma garrafinha. E aí você provavelmente não vai consumir ela toda, e aí você vai perder algumas propriedades ali também, a nível de concentração. Não de mudar o valor do óleo, mas de concentração, porque vai perdendo para o ambiente. Se você colocasse numa jarra que ao longo da manhã, por exemplo, é que você vai ingerir, tá? Então, você vai acabar perdendo para o ambiente propriedades ali, porque vai exalar, tá bom? Então, em cápsula sempre vai ser mais certeiro de você ter a dose terapêutica ou uso, como a Aline está falando, certinho, qual a inalação que você está fazendo e frequência inalatória que você está utilizando, tá? Sobre os Vê se tem mais alguma pergunta. Tem, sobre o abeto. Poderia falar um pouco? Não dá para falar muito, mas só para você entender o que são os abetos, eles são coníferas, né? São pinheiros. Então, só para entender aí, no Douglas Fir, que é o abeto de Douglas, ele tem os usos básicos para asma, bronquite, congestão, tosse, desinfetantes na pele, né? Gripe, para infecção. Então, assim, são óleos bastante utilizados nessas questões respiratórias, né? Eles têm aquele cheiro de pinheiro, de pinho mesmo, também muito confortável o aroma deles, né? Bem relaxante, traz quase a mesma sensação que os canforados, né? De bastante de eucalipto, então ele dá para lembrar também bastante daquela mata, daquela floresta. Como usar cipreste? Aí seria a gente elaborar um protocolo de acordo com o que a pessoa precisa, né? Mas o cipreste, ele também não pode ser ingerido, né, Josi? Sim, isso. Ele não pode ser ingerido, tá? Então, ele é usado aromaticamente ou topicamente. Olha, tem uma colega aqui falando que o cipreste, a mãe está usando cipreste para varize e inala por causa da rinite. Está desde o ano passado sem crises respiratórias e sem dores nas pernas. É isso aí. Ele ajuda muito as questões circulatórias e respiratórias, né? A canela está do lado direito. Ah, tá. Acho que ela achou. Gente, atenção, áudios abertos. O vídeo vai ficar salvo em algum local, Josi? Vai, eu vou divulgar nos grupos. Vai fechando os áudios, eu vou procurar as perguntas para a gente conseguir atender a todos e responder aqui as maiores dúvidas. Sobre o Abeto já falou, você leu o depoimento.
Quais desses óleos podem ser usados por pessoas que têm convulsões controladas por medicação? Kiera. Ai, não. Meu Deus, não tô achando quem é que tá falando. Fabiane. Que é? Fecha seu áudio. Acho que agora foi. Pronto. Pode responder, Aline. Eu vou lendo as Eu perguntas não e vi você a vai pergunta. respondendo. Qual foi a pergunta? Não. Quais desses óleos podem ser usados por pessoas que têm convulsões controladas por medicação? Que podem ou que não podem? Que podem. Eu acho que daí eu acho que não tem nenhuma contraindicação aí, né? O peppermint? Não. Que Volta não lá pode, na sua roda. Josi. Deixa a sua roda lá para a gente Eu poder ir acho falando que- daqueles, tá? Acho que Peraí, você fechou a deixa sua eu roda. voltar. Eu fechei para poder enxergar todo mundo, para ver quem estava falando. Deixa. Isso, Aí. bota a tua roda, que aí eu vou explicando na roda. Tá bom? Então, dessa roda que a Aline colocou, e a gente acrescentou aí o Tomilho, né? lemon e a tangerina, então pode o lemon, a tangerina, o sândalo, a copaíba, o olíbano. Ok? Isso assim, sem eu estar acompanhando e sem eu estar vendo, tá? A pessoa e o histórico clínico da pessoa. Livremente, sem nenhum empecilho. Citei os que estão aqui na tela. Com ressalvas, a gente vai ter os abertos, o cipreste e o próprio peppermint ali com algumas ressalvas, tá bom? O próprio tomilho também com algumas ressalvas, então vai depender do caso clínico, mas assim, livremente... O alecrim, né? Vamos... então, com algumas ressalvas, então a gente vai ter livremente, sem você estar sendo acompanhado por um aromaterapeuta, bergamota, lemon, tangerina, sândalo, copaíba, olíbano, tá bom? Vão te ajudar no suporte inflamatório, infeccioso, como calmantes, analgésicos, tá bom? Deixa eu voltar aqui e tentar achar. Tenho feito uso de copaíba com uma gota embaixo da língua, deve ser diariamente, né? Ótima opção, adulto, fazer parte da rotina diária é incrível. O lavanda, pingo uma gotinha na mão, inalo, me faz dormir muito melhor. Ótimo! Que bom, porque além de ter o efeito calmante, sedativo, né, tranquilizante, ajuda as vias respiratórias, você oxigena melhor. Então, se você oxigena melhor, seus sistemas trabalham melhor à noite. Então, por isso é tão bacana o uso do difusor durante o nosso sono, para que aquele processo seja repetidamente executado pelas nossas vias aéreas, tá? O mais novo aí agora da gente tem 14 horas. Então, ele alterna, é incrível o sistema, né? Ele dura 14 horas, mas ele vai alternando, ele desliga, depois ele religa novamente o difusor. Então, você tem ali pelo menos as suas 8 horas de noite, 10 horas que você faça, ou 7 horas de sono que você faça, acompanhadas pela aromaterapia, te dando suporte respiratório, suporte ali da sua imunidade. Então, você pode ir alternando aí entre esses óleos que a Aline citou. Ela colocou canela, mas vocês podem, se não tiverem canela em casa, fazer uma equiparação com um guarde, que geralmente todas nós temos em casa, tanto no difusor, como na inalação, como na via tópica, tá bom? Ela falou aqui garrafinhas pequenas, sim, eu uso bastante óleo essencial na garrafinha, então vai ser sempre garrafinha de vidro ou inox, tá bom? Não coloquem óleo essencial em garrafinhas plásticas para vocês ingerirem, tá bom? As pessoas que tiverem Covid e estão com sequelas respiratórias, boa pergunta. Existem estudos agora, bem recentes, com um óleo maravilhoso, nosso manjericão.
sim, incrivelmente um óleo que foi estudado e pesquisado com relação a trazer reparação de olfato. Então, se houve algum familiar ou até mesmo você que fez a pergunta, estiver com essa questão do olfato comprometido, o nosso manjericão vazio, ele tem já estudos muito recentes relacionando ele no processo de inalação, tá, gente? Não é ingerir ele que vai trazer esse benefício, mas esse uso constante por inalação vai ajudar no processo de reparação dessa via, né, de olfato. E, obviamente, todos esses outros vão te auxiliar na parte respiratória e vão ampliar a tua capacidade, né, de inalação, tá? Principalmente o brief ali. Então, conjugar o brief com o manjericão vai ser uma bênção para a vida dessa pessoa, tá? Obrigada por responder. A receitinha da cera. Achei interessante a aplicação. Então, o método de utilização da cera vai ser... Não sei se vocês já viram, né? Tem que comprar, ela já vem assim em folhas, né? Você vai fazer o aquecimento dela, então tem um método certo de diluição dela, que você vai colocar ela novamente no estado meio líquido ali, cremoso, e aí depois que você fizer isso, você consegue deslocar ela e acrescentar lá no vidrinho, na vasilha que você quer, e ela entrando em uma temperatura meio morninha, você adiciona os óleos essenciais que você deseja, o brief, ou o eucalipto, o alecrim, os óleos que você deseja naquela pasta que vai ser formada, e ela vai ficar compactada ali, depois você vai usar o bastão, tá? Ou o bastão, ou vai passar, né, como a gente fazia lá com a mão, e depois vir, conforme a gente vai mexendo, aquecendo, ela vai ficando mais líquida novamente, conforme você passa no corpo, tá bom? É bem interessante. Há algumas lojas virtuais que vendem acessórios para aromaterapia, tem a cera, tá? Então, é ótimo para fazer até para tratamento de pele e tudo mais. É incrível o uso da cera com óleos essenciais. Acho que respondemos tudo, né? Foi. Aline, muito obrigada mais uma vez por essa parceria Eu é que incrível. tenho muita gratidão sempre, porque você chega para mim hoje e fala que é amanhã, né? Correndo. E a gente topa, né? Com certeza, com certeza. Você é muito estudiosa, dedicada. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui dedicando, né, a sua noite aqui para poder estudar mais um pouquinho sobre os olhos, sobre como cuidar melhor da sua família, dos que você ama. E, de repente, quem sabe, partilhar, né? Partilhar uma informação, não necessariamente porque você é vendedor ou consultor, nada, mas o fato de você saber e poder ajudar o outro com informação de algo tão bom e natural que está sendo útil para a tua vida, né? E, de repente, se você não é consultor, referenciar para a sua consultora, acompanhar essa pessoa, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês. Esse mês a gente vai ter muitas aulas. Eu conto com a presença de todos vocês aqui para assistirem, participarem e interagirem com a gente. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo no coração de todos vocês. Sim, cera de abelha, tá? Um beijo, Aline. Tchau, tchau. Aline,